Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Comigo, Fausto Oliveira, começa mais um Desenve Notícias nesta quarta-feira, 2 de junho. Na Revolução Industrial Brasileira, todos os dias você encontra aqui um comentário desenvolvimentista assumido a respeito de algum tema da nossa economia. Antes de começar o tema de hoje, que vai prosseguir no único tema que deve dominar os assuntos da semana, que é o PIB divulgado ontem pelo IBGE no primeiro trimestre, com crescimento de 1,2%. Já comentei ontem, comentarei hoje, porque certamente é o assunto que vai se carregar aí pelos próximos dias. Antes de entrar nesse assunto novamente, eu queria fazer mais um convite a você para aderir ao Clube da Revolução Industrial Brasileira, que é um plano de adesão em que você passa a participar de uma grande escola de pensamento desenvolvimentista para o Brasil. Dentro do Clube da RIB, você começa a qualificar seu entendimento, sua capacidade de análise, sua capacidade de debate através de vários produtos que a gente coloca exclusivamente para quem participa do Clube dos membros da Revolução Industrial Brasileira. Você se tornando um membro, hoje mesmo, no Plano 4.0, você vai poder participar de um seminário em que você vai interagir diretamente com o principal líder da resistência da CEITEC, da empresa brasileira de microchips, uma estatal que tem lá em Porto Alegre, que está sendo aniquilada pelo governo federal. Um dos principais líderes da resistência na CEITEC contra a extinção, que é o Júlio Leão, vai estar hoje com os membros do clube da RIB participando de um seminário digital, hoje às 21 horas. Então, se você fizer a sua adesão agora, você já participa. Vai receber no seu e-mail o link para você participar do seminário digital com o Júlio Leão da CEITEC. Isso vai naturalmente contribuir muito tanto para a luta da CEITEC para se manter viva, como também para a sua capacidade de compreender melhor os assuntos do Brasil, do desenvolvimento, da estrutura produtiva, tudo que a gente debate aqui na Revolução Industrial Brasileira. Então, está convidado. Indo então ao assunto do PIB, foi muito curioso. Ontem a gente teve que fazer todo um arrazoado, tanto aqui como vários dos meus amigos tivemos que fazer arrazoados para explicar, olha, o PIB do primeiro trimestre veio com crescimento de 1,2%, mas, gente, espera lá, tem coisas a analisar, tem que abrir o número. E abrindo o número a gente descobre que são dois Brasis com dinâmicas econômicas distintas. Então, um Brasil da exportação do agronegócio, um Brasil da exportação da mineração. No momento em que os preços dessas commodities estão altos, estão acelerados no mundo, e o dólar continua alto, isso gerou para esse pessoal uma lucratividade excepcional. Agora, na base da economia, todo o restante, setor de serviços caindo, consumo das famílias caindo. Então aí onde está a maioria das pessoas, a realidade é bem diferente da realidade do agronegócio e da mineração. Então a gente tentou fazer esse arrazoado ontem, e qual não foi a minha surpresa? Abrindo os jornais hoje pela manhã, no dia 2, percebi que, na verdade, os próprios comentaristas que deveriam estar todos felizes, tentando apagar, botar para debaixo do tapete a poeira, na verdade estão admitindo. Eu me refiro especialmente a uma expressão que eu nunca tinha escutado no debate econômico, mas achei interessante, vou assimilar. Um artigo da Zeina, a entrevista, aliás, da Zeina Latif, da economista da XP, ex-economista, chefe da XP Investimentos, uma pessoa absolutamente ligada às finanças, consultora financeira, etc., falando que a sensação térmica do PIB não é sentida, quer dizer, a sensação térmica da economia pelas pessoas não é aquela que a, entre aspas, temperatura do PIB mostra. Então as pessoas estariam sentindo, e estão mesmo, uma economia muito mais lenta, muito mais pouco dinâmica e muito mais atascada, muito mais entalada do que o PIB ilustra, o que, de certa maneira, comprova o argumento dos dois Brasis. O fosso da apropriação de renda se abriu de novo. Então, assim, vai começar a haver crescimento estatisticamente válido no PIB, sem que isso se espalhe pelo restante da sociedade. Isso já está acontecendo, é a jobless recovery, recuperação sem criação de empregos. E aí, gente, é o seguinte, tem alguma coisa a mais para se dizer também a respeito disso, que é o seguinte, está dado que com 14,7% desemprego, o número atual é esse, não tem como haver dinamismo de crescimento de fato na economia do Brasil nesse momento. Tem estudos aí que dizem o seguinte, se for aplicado a pesquisa de desemprego do IBGE, a população economicamente ativa nas suas médias históricas, a taxa de desemprego subiria automaticamente para 21%.
Eu nem sei por que não fazem essa comparação estatística, mas vamos respeitar os números. Mas o fato é que o estudo diz isso, subiria para 21%. E aí, quer dizer, talvez não façam isso exatamente porque hoje abre-se o número do desemprego entre desempregados oficialmente, aqueles que estão procurando trabalho e não encontram, aqueles que desistiram, né, de procurar o trabalho, que agora chamam de desalentados, que são aí 6%, indo para 7%. A massa de informais que está trabalhando, mas não tem registro de nada, não tem arrecadação de nada, também não tem renda fixa de nada. Então é uma galera enorme que está meio que na sevirância, né? Todos os dias nas ruas aí tentando vender o seu bolinho, o seu brigadeirinho, né? Fazendo o seu Uber, não sabe se entra, não sabe se sai. Ou seja, é aquela vida, né, de mascate que muita gente está jogada. Dizem aí, algumas estatísticas falam que chega a 40% do total da força de trabalho brasileira, né, na informalidade. Então, assim, numa situação como essa, realmente não há como você acreditar que, por causa do crescimento do PIB na estatística, né, você encontre um reflexo de dinamismo na economia real. Porque o que a economia real grita é de que há uma estagnação. Né? E aí, quer dizer, é até uma boa surpresa que pessoas como a Zeina Latifi estejam dizendo, gente, tudo bem, mas não vamos celebrar muito porque a sensação térmica, aquela que é a realidade, né, das pessoas, das ruas, já é de uma economia estagnada. Então o pessoal vai olhar para esse PIB e vai falar, que bom que para alguém está crescendo, porque para mim está, né, estagnado. Dito isso, eu quero fazer aqui um comentário final de uma questão um pouco mais técnica, talvez, mas não é tão difícil de entender. O cálculo do PIB, né, ele tem certas particularidades. O cálculo do PIB, segundo a metodologia usada no Brasil, ele é o resultado das médias, o resultado da média das contabilizações trimestrais de um ano em comparação à contabilização média trimestral de outro ano. Então, veja bem, significando o seguinte, se você tem um trimestre que cresceu muito, ele, na média, vai fazer com que todo o ano, né, tenha um número, uma referência estatística maior. Assim como se você tem também um trimestre que caiu muito, ou dois que caíram muito, né, você vai ter naturalmente uma média do ano, né, menor. Foi o que aconteceu em 2020. O segundo trimestre foi de uma queda brutal, de mais de 9%, né, de queda, né, diminuição de 9%. E isso contaminou o restante do ano. Mesmo que os dois últimos trimestres, em função das políticas contracíclicas que o governo de má vontade aplicou, e aplicou até com limitações, né, poderia ter feito muito melhor, ele acabou compensando um pouco e a média ficou em 4,1 negativos em 2020. E aí tem o seguinte, quer dizer, um ano acaba contaminando a estatística do outro. Como? Através da base de comparação dessas médias. Tá? Então, assim, se o Brasil retorna ao nível de atividade, patamar, assim, sem nenhuma mudança em relação a essa grande queda ocorrida em 2020, isso significaria um crescimento, está estudado, já está medido, está consensuado, significaria um crescimento de 3,6% em relação a 2020. Tá? Então, assim, se crescendo nada, o Brasil voltasse àquilo que estava antes da queda de 2020, né, teria que fechar um número de 3,6%. Isso é o carregamento estatístico de 2020 para 2021. Então, a base de comparação é muito negativa em 2020. Então, 3,6 seria o nada, seria o zero. O que significa que qualquer coisa entre 3,6 e 4 será um crescimento muito, muito pequeno. Será o crescimento real da sensação térmica, que a Zeina Latifi hoje ilustrou muito bem com essa figura de linguagem. Né? Então, alto lá que devagar com andor que o santo é de barro. Né? O PIB brasileiro, por mais que ele apresente algum nível de crescimento numérico, nominal, neste ano, ele, na realidade, né, não será um crescimento significativo. Ele continua, né, sofrendo das injunções do desemprego alto, né? Setores que empregam a maioria das pessoas ainda muito dificultados no seu volume de atividade, principalmente comércio e serviços urbanos, tá?
E um outro fator que eu acho que ainda não entrou aí nas análises e tudo mais, mas que, cara, aí é meu papel falar, que é o seguinte: o setor financeiro, com as suas máquinas de previsão, com seus departamentos de economia cheios de economistas sugando ali o dinheiro via juros, dos títulos financeiros e da dívida pública, já começaram esses bancos a ligar a máquina de previsões. E na máquina de previsões dos bancos privados, dos depravados do mercado financeiro, como eu gosto de dizer, já está funcionando uma pequena indústria de previsões positivas para 2021, tá? Dizendo que o PIB pode chegar acima de 5, quem sabe chegar até 6, e que por isso eles já estão dizendo assim: já não dá para prever uma Selic abaixo de 5, já se pode prever uma Selic a 6. Ou seja, esse crescimento, que estatisticamente é mais ou menos falseado em relação à realidade, já está sendo instrumentalizado pelos depravados do mercado financeiro para forçar uma alta ainda maior daquela que eles já vêm encomendando sobre a taxa básica de juros para o Banco Central agora independente, desde o início do ano. Ou seja, é possível que essa deformação estatística, que nada tem a ver com a realidade da economia, crie condições para uma apropriação financeira da renda ainda maior via aumento de juros que já está sendo encomendado pelas máquinas de previsão dos departamentos de economia dos bancos privados, e venha então a abrir ainda mais o fosso de apropriação da renda no país esse ano. E isso será escandaloso se acontecer. A única coisa de positivo que isso tem, porque isso na verdade não tem nada de positivo, mas assim, se tem algum dado nisso, nesse movimento que pode ser positivo, é o seguinte: pelo mesmo efeito estatístico, o PIB de 2021, tendo esse crescimento, ele vai legar para 2022 uma base de comparação alta demais. Percebe? E aí, 2022 será um ano em que a estagnação se mostrará, ficará evidente. E, num cenário de estagnação evidente, porque o desemprego não tem a menor tendência de diminuir, a dinâmica da economia real nas cidades, etc., não tem a menor tendência de diminuir. E, com juros mais altos, aí não vai ter jeito. Aí vai ter que acabar derrubando a máscara. E num ano eleitoral, vamos ver o que eles vão fazer. Porque a tendência é que 2021 sacrifique o PIB de 2022. Que é ano eleitoral. E aí, como é que vai ficar? Então esse foi o Desenho Notícias de hoje. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela audiência. Compartilha, dá o like, assina a Revolução Industrial Brasileira. Eu gosto muito quando recebo bons feedbacks de vocês, naturalmente. Um abraço, até amanhã.